Muito bem, trazendo aqui mais um pouquinho da informação a respeito dos ramos do direito. Então nós falamos nessa aula ainda, hoje ainda estamos falando da aula do dia 24/3 de 2020, e a importância dessa ramificação do direito, cada ramo de atuação do direito. Então nós falamos agora há pouco sobre o direito de saúde, que é um ramo muito amplo do direito e que não se limita à relação paciente, hospital, médico, enfim, profissionais intermediários da saúde, enfim. O ramo do direito de saúde ele vai muito além. Então, da mesma forma que tem essa relação estabelecida entre o paciente e o médico, nós temos lá, como eu expliquei, até questões relacionadas ao meio ambiente, a estrutura do meio ambiente, a poluição dos carros, tudo que envolva direta ou indiretamente a questão de saúde, que possa interferir, um alimento que você compra. Então, quando você vai lá, você compra um produto que ele pode trazer algum prejuízo a você, ou um produto que é um produto que tem que ser consumido em determinado tempo, isso também está ligado ao direito de saúde. Por quê? Porque se você compra, por exemplo, um produto que ele está vencido ou que ele não tem a indicação correta de quando ele vai, de quando é a sua validade, você pode consumir um produto que faça mal para a sua saúde. A indústria farmacológica, ou seja, a farmácia também está ligada ao ramo do direito de saúde. Enfim, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula essas questões diretamente entre médicos, entre enfermeiros, entre planos de saúde, quais as coberturas que vão ter, também é um órgão que protege não só o consumidor, mas também protege as empresas que prestam serviço de saúde. Então, tudo isso é o direito de saúde, são as regras do direito de saúde que vão cuidar, que vão fazer com que as pessoas tenham aí uma garantia maior nas suas prerrogativas de cidadania. Muito bem. Vamos agora à nossa matéria, definir aí o ramo dos direitos humanos. E esse ramo, que é o nosso principal foco de trabalho aqui, ele está ligado muito mais ao direito público, mas também não pode-se dizer que ele não esteja ligado ao direito privado. Então, quando nós falamos que os direitos humanos, eles estão ligados ao direito público, é porque em todos os outros ramos que nós falamos, direito penal, direito do consumidor, direito administrativo, direito tributário, direito de saúde, direito, administrativo, todos esses outros ramos, eles vão ter partículas, centelhas, vamos colocar assim, dos direitos humanos. Então, os direitos humanos nós podemos definir como um ramo do direito que busca trazer o quê? A dignidade da pessoa humana, o tratamento para as pessoas com dignidade em todas as esferas da vida. Então, quando nós trazemos a ideia de que os direitos humanos não são exclusivamente aplicados para aqueles que cometem um crime, como muita gente fala, a população costuma falar, o direito humano é só para bandido, é só para vagabundo, é só para preso. Na verdade, os direitos humanos, como o próprio nome já fala, ele está voltado à aplicação das políticas públicas, das ações públicas para o bem-estar do ser humano. Seja ele um preso que cometeu um crime, seja ele um agente de saúde que sofreu uma lesão, seja ele uma vítima de um crime, seja ele alguém que trabalha em qualquer outra área da indústria, do comércio, do ramo político, enfim, os direitos humanos estão para os seres humanos, para garantir condições mínimas de dignidade humana. E a Constituição Federal do Brasil, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ambas trazem nos seus textos o princípio da dignidade da pessoa humana, que quer dizer nada mais, nada menos do que o quê? Que o ser humano tem que viver num total e completo bem-estar. É muito difícil nós definirmos a dignidade humana, porque a dignidade é fácil de você encontrar a sua ausência. Então, eu não tenho uma boa casa para morar, eu moro na favela,
eu moro num lugar sem infraestrutura de esgoto, de água, de energia elétrica, ou eu moro num lugar que não passa condução, como algumas pessoas infelizmente acabam sofrendo. Ainda hoje existem lugares em São Paulo que não tem linha de ônibus que passe próximo da residência da pessoa. Isso é ausência de dignidade, a ausência de acesso a dessa pessoa para com a civilização, para com o mundo. Ou seja, falta de dignidade. Quando eu vou num hospital que não tem lá um leito, não tem lá um equipamento, uma forma de atendimento digna para mim, o médico nem olha na minha cara, o médico nem vê o que eu tenho, já fala lá que é uma virose, né? As pessoas até costumam brincar nas minhas aulas presenciais, o cara chega com uma facada no peito, dá um remedinho, o que é virose? Dá um Buscopan que é virose. Então, na verdade, os direitos humanos estão para minimizar, para trabalhar essas injustiças, trazer a ideia de justiça social. O que é justiça social? É promover para toda a sociedade aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu por ser só o fato da pessoa ser existente no mundo, ela existir, ela já tem o direito humano, direito à vida, à liberdade, direito de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Todas essas questões são relacionadas aos direitos humanos. Então não dá para a gente definir, e infelizmente a nossa mídia, ela peca um pouco quando ela faz isso, o direito humano é para o presidiário, é para o vagabundo, taxa as pessoas. Lembrando sempre o seguinte, tá, gente? Nem todas as pessoas que estão presas, nem todas as pessoas que estão cumprindo uma pena merecem estar ali. A gente sabe, infelizmente, a sociedade brasileira está cansada da impunidade dos marginais, da impunidade de algumas pessoas que cometem delitos e não são presas, mas infelizmente também temos que perceber que a justiça nem sempre ela atende ao justo, ao correto, e muitas pessoas que estão nos presídios não são merecedoras de estarem ali, ou merecedoras de terem recebido a sanção que receberam. Porque a ideia que o Brasil teve quando adotou o sistema prisional, a lei de execução penal brasileira, que é de 1984, a ideia que o Brasil teve não foi uma ideia de punir o indivíduo. Quando nós falamos pena no Brasil, nós não estamos falando pena no sentido de punição, de castigo, de ideia de retribuir ao indivíduo um mal que ele causou. A ideia, pelo menos na teoria, e a gente sabe que a teoria está muito distante da prática, é de ressociabilizar, é de trazer aquele indivíduo novamente para a sociedade. Tanto é verdade que no direito penal nós chamamos aqueles que estão cumprindo pena de reeducandos, estão sendo reeducados, estão sendo teoricamente, tudo que eu estou falando aqui é no campo teórico, tá? Não vão me bater, não vão me xingar, né? Me achincalhar depois aí, porque eu estou falando isso. Teoricamente, a ideia de quem é preso, de quem cumpre uma pena, é ser reeducado, é ter consciência do mal que causou à sociedade, reparar o seu dano e voltar para a sociedade em condições de convívio urbano, convívio amistoso com os demais semelhantes. Essa é a ideia. Obviamente, eu não sou aqui um indivíduo que não tem condição de trazer a verdade, né? A gente sabe que na prática isso está muito distante de acontecer. Os presídios que nós temos não são nada recuperatórios, são verdadeiras oficinas ou faculdades do crime, onde o indivíduo que entra lá, que roubou uma galinha, ele sai de lá como chefe de quadrilha, como chefe de facção. Nós sabemos tudo isso. Então, infelizmente, o ideal que foi colocado lá atrás, ele foi aos poucos e ao longo do tempo se perdendo até que nós chegássemos onde chegamos hoje. Hoje a sociedade, infelizmente, vive um caos. Os próprios criminosos, muitos deles têm na cabeça, eu vou cometer um crime aqui, eu não vou ser punido, porque depois o juiz me dá uma liberdade, eu vou ter direito à saidinha, vou ter direito... Muita gente pensa isso. E acha que isso é legal, que vão lá no presídio é legal. A bem da verdade, quem mora no presídio está dentro de um verdadeiro inferno. O presídio não traz nada de bom para ninguém. Eu não desejo para um inimigo meu
que esteja no presídio. Graças a Deus eu não tenho inimigos, mas se eu tivesse, não desejaria que ele ficasse um dia no presídio, porque o presídio ele é insalubre, ele não traz nada de bom para ninguém. Então, obviamente que, mas quem está lá merece. Bom, aí é um pensamento de cada um. Eu não estou aqui para fazer, né, a consciência de ninguém. Uns vão concordar, eu sei que outros devem estar batendo na tela aí, me xingando. O professor fala isso porque ele defende bandido. Não, eu defendo cidadãos, né, não cidadãos, e sim cidadãos que estão em conflito com a lei. Mas eu não defendo o crime, abomino qualquer forma de crime. Mas gosto de deixar isso muito claro, que os direitos humanos não são só para essas pessoas, são para todos. É que a mídia, infelizmente, não protagoniza. A mídia, infelizmente, não dá ibope você falar que um grupo de direitos humanos foi até a casa de uma pessoa que teve um problema de enchente e que lá houve uma ação social, e onde essa ação social ela resultou na recuperação do imóvel daquela pessoa. Que isso acontece, gente. Não acontece numa grande escala? Não, mas acontece. Existem grupos organizados que ajudam pessoas, que distribuem cestas básicas, que fazem programas em universidades, que dão atendimento às pessoas carentes. Tudo isso são direitos humanos. Só que isso não é legal você publicitar. É bacana você ver lá no Datena o cara sangrando, lá no BART, a mulher recebendo a notícia que a filha morreu e ela caindo no ar lá, desmaiada. Então, isso, infelizmente, é o que nós temos visto na televisão. Mas ninguém fala de algo bom, ninguém fala de algo bacana, de grupos de apoio que existem, que apoiam o Estado, que apoiam inúmeras políticas públicas voltadas à recuperação. E de presos também que se recuperaram, que voltaram para a sociedade de forma limpa e não reincidiram. Então, isso tudo ninguém protagoniza, ok? Então, os direitos humanos, ele é um ramo do direito essencialmente público, do direito internacional, porque os direitos humanos não estão ligados unicamente ao Brasil, daí a nossa matéria, direitos humanos e organismos internacionais. O que são os organismos internacionais? São os locais, as entidades que protagonizam, que publicam, que levam a sério a questão dos direitos humanos. A principal delas que nós temos qual é? A ONU, que é uma organização de Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, voltada para quê? Para auxiliar as pessoas nos combates às epidemias, justamente pela OMS, aí, que é ligada à ONU, voltada quando existe uma guerra, quando existe um país em conflito, a ONU vai lá e trabalha essas questões, ok? Então esse seria o complemento da aula de hoje, 24/3/2020. Repito, estou disponibilizando a vocês o meu WhatsApp, vou repetir aqui o número 11 99164 0882. Na descrição do vídeo eu vou até colocar também esse número à disposição de vocês para eventuais dúvidas que tenham ficado, ok? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos, beleza? Um abraço a todos, se cuidem, cautela com esse coronavírus e parabéns a vocês, enfermeiros e enfermeiras, técnicos, técnicas que estão na frente do combate dessa pandemia que infelizmente tem assolado a humanidade. Um abraço a todos.